Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e pedir ao Senhor direção para a sua palavra. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer, ó Pai, porque estamos aqui diante do Senhor, diante da sua palavra, para que o Senhor possa nos instruir, para que o nosso coração, Senhor Deus, seja preenchido, a nossa alma, Senhor Deus, se complete, Senhor Deus, o nosso gozo, Senhor Deus, seja completo nas obras que fazemos, porque são obras do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abrindo o nosso coração, nos dando entendimento, que por meio da sua palavra, Senhor Deus, nosso procedimento, nosso falar, o nosso agir, ó Pai, possa ser, Senhor Deus, moderado conforme a santidade do Senhor, ó Pai. E que estejamos olhando, Pai, a imagem de Cristo, Senhor Deus, refletida, Senhor, na tua palavra, a imagem, Senhor Deus, que nós queremos ter em nós, ó Senhor Deus, que nós queremos refletir, ó Pai, por meio das nossas vidas, por meio da habitação do Espírito que está em nós. Por isso queremos pedir que o Senhor fale o nosso coração, nos dê entendimento, mas que esse entendimento, Senhor Deus, proporcione a nós, Senhor Deus, uma mudança de vida, Senhor Deus, um caminhar no caminho direito, Senhor Deus, fazendo a vontade do Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, instrui-nos, ó Senhor, para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo... Aqui. Tem lugar ali também. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. O verso 14, né? Nós, na semana passada, nós iniciamos ali a conclusão dessa primeira subunidade do capítulo 12, que vai do verso 1 até o verso 14. E se der, conseguimos, provavelmente, que acho que sim, nós vamos entrar aí nessa segunda subunidade, que vai do verso 15 ao verso 28. Né? Eu vou ler o verso 13 e vou dar continuidade, expondo o verso 14, fazendo uma pequena introdução. Diz assim a palavra do Senhor: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Nós vimos na semana passada como esse finalzinho, ele tanto está ligado com tudo que foi dito anteriormente, como ele é uma transposição para o que o escritor vai falar, o poeta vai falar a partir do verso 15. Aí você percebe que essa subunidade, ou seja, esse capítulo fala sobre ações, né, como nós vimos no início, né, e do discurso, da fala, e como essas coisas estão ligadas. E nós vimos que no verso 13, esse verso nos adverte acerca do modo de falar pecaminoso, que visa apanhar os inocentes em uma armadilha. Então o objetivo aqui do Salmo é mostrar aquelas pessoas, aqueles transgressores que tentam enredar outras pessoas, né, com o seu discurso, com a sua fala, enganando-as para prevalecer contra essas pessoas, né? E é interessante porque a imagem que o poeta dá aqui, que Salomão dá dessa armadilha, é como se fosse uma boca. Então, fazendo uma ligação direta com o discurso, com a fala, em que algumas pessoas eram enredadas. Mas nós vimos também que nesse verso, essa armadilha acabará prendendo o ofensor, permitindo que o inocente, que o reto escape, né? Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. E aí a metáfora ela vai retratar o discurso letal que pega uma vítima de surpresa e tenta destruir essa vítima, sem que ela consiga se livrar. E apesar desse ser o objetivo, no final, quem sai preso por sua própria armadilha é quem a confeccionou. E aí você vê lá em Provérbios capítulo 6, verso 2, diz assim: estás enredado com o que dizem os seus lábios, estás preso com as palavras de sua boca. E por que isso? Porque em vez de prejudicar o homem reto, o discurso pecaminoso desse homem se voltará
contra ele próprio. E aí nós citamos Provérbios 29:6, que diz assim: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija. E aí nesse caso, no verso 13, o planejador se torna vítima dos próprios planos maldosos. E a ideia aqui desse verso é que, apesar disso, essa pessoa, o justo, aquele que é reto, aquele que está sendo enredado, ele sai escapando dessa armadilha que foi preparada pelo homem perverso. E aí o verso 14 dá essa continuidade. Eles estão ligados, é a conclusão dessa primeira subunidade. E se você for perceber, parece também uma conclusão do verso anterior, quando ele diz assim: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Interessante essa vamos dizer assim, esse entrelaçar, temático que o escritor faz, que quando a gente lê o texto assim despreparadamente, parece que são máximas que estão completamente separadas, que não tem relação uma com as outras. Mas quando a gente vai para um estudo mais profundo, você percebe que elas estão muito entrelaçadas, muito ligadas, e que a temática é uma única temática que ele está desenvolvendo aí por meio dessas máximas. E aí o verso 14 diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Esse paralelo sintético final aqui, sintetizando tudo isso, vai nos mostrar um ponto de vista geral na perspectiva da providência divina. E não só isso, ele também vai promover e associar o discurso ético favorável ao trabalho. Vai fazer essas duas coisas. Por quê? Porque eles recompensam o indivíduo bom. É isso que o verso 2 vai dizer: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Ou seja, aquele que fala e faz o bem é recompensado com coisas boas. O texto de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, mostra também essa realidade quando diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E é interessante que nós vemos falando sobre essa justiça divina, ou seja, por essa justiça manifestada pela sua providência. E a Escritura vai todo o tempo falar isso, vai nos alertar, vai alertar o homem, vai alertar o crente de que as suas ações têm resultados. Dependendo daquilo que você faça, você vai receber o bem ou o mal da mão do Senhor. E nenhum mal vai ficar impune. E aí, com esse verso, nós somos incentivados a toda boa obra e a toda boa palavra. É interessante perceber como a Escritura fala isso para nós de forma recorrente. Nós somos conclamados, somos lembrados, que nós, como árvores, devemos produzir, a exemplo de árvores, bons frutos. Os frutos mais excelentes de uma árvore nós devemos produzir. E dentro desse contexto aqui, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Quais seriam os frutos mais excelentes? Bons ensinos, orientação pacificadora, exortações piedosas, encorajamentos. E essas coisas vão demonstrar características fundamentais do indivíduo. Por isso que ele vai dizer: cada um se farta do bem pelo fruto de suas bocas. E esses frutos são produzidos sem esforços e vão sustentar a vida em comunidade. Quando nós falamos que esses frutos são produzidos sem esforço, essa ideia aqui é que isso é natural, isso faz parte
parte da pessoa. É interessante porque se você parar para pensar e olhar para dentro de si mesmo, né? Às vezes nós temos hábito de murmurar, de reclamar de tudo. E quando você vai ver a origem dessas coisas está em pecado no seu coração. Às vezes a linguagem que nós temos é uma linguagem um pouco vulgar. E por que essa linguagem é vulgar? Efésios capítulo 5 vai dizer que esse tipo de linguagem tem que estar fora da nossa boca. Quando você vai perceber isso, são pecados específicos que existem no seu coração e que são manifestados, que representam aquilo que você pensa, o mais íntimo da sua alma. O contrário também é verdade. Por isso que a ideia aqui é de frutos que são produzidos sem esforços e que sustentam não somente a sua vida, mas a vida em comunidade. É interessante, porque nada que nós façamos está relacionado a nós mesmos, pura e simplesmente. Isso é uma grande mentira. Quando dissemos assim, ou quando ouvimos alguém dizer, eu faço isso, isso é problema meu, isso só afeta a mim. Mentira! Nada que você faça vai afetar somente você nesse mundo. Sempre você vai levar alguém consigo. Sempre você vai trazer tristeza e dor ao coração de alguém. Você não está sozinho no mundo. Já dizem por aí, né, que o homem não é uma ilha. Aquilo que acontece lá do outro lado do mundo influencia a nossa vida aqui. Hoje nós vemos isso de uma forma muito clara, né? Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Às vezes acontecem determinadas coisas, principalmente na economia, né? Determinadas coisas aqui e começaram lá, do outro lado do mundo. No Oriente, o mais distante Oriente. E que influencia todo um povo, toda uma nação, todo um continente. E influencia todo mundo, porque nós estamos ligados. O pecado que se comete lá tem consequências aqui. É por isso que ele diz que esses frutos que são produzidos, eles vão sustentar a vida em comunidade. Quando ele fala assim, cada um se farta, essa expressão, cada um se farta do bem, se refere a uma pessoa reta, que se farta em seu ventre de coisas boas, que beneficiam a sua vida e, consequentemente, a vida de outras pessoas. É interessante porque quando você traz benefícios para você, indiretamente ou diretamente, você está trazendo benefícios para outras pessoas. E isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Até em áreas assim que a gente pensa que, né, quando você enriquece, você se torna uma pessoa rica. Se você era uma pessoa mais simples, você se torna uma pessoa rica. Você começa a ter demanda e outras pessoas são influenciadas por essas demandas e são beneficiadas por elas. Se essas coisas são assim com relação às coisas materiais, quanto mais com relação a coisas espirituais, que sejam a sua salvação, o seu testemunho, a sua vida de integridade, aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, o encorajamento, a instrução. Todas essas coisas vão influenciar as pessoas que estão ao seu redor e você não vai nem imaginar que você está fazendo isso. Mas você estará influenciando muita gente. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 13, verso 2. Quando fala de cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, ou seja, traz sobre si boas consequências. Olha o que a Escritura diz: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas os desejos dos pérfidos é a violência. Abra Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21. Provérbios 18,
20 e 21. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É interessante que em outro momento ele mostra claramente, como nós já vimos e concluímos isso aqui, né, que aquilo que ele faz beneficia outros. Mas a ideia aqui é as consequências daquilo que você faz. E essas consequências, elas voltam, sejam essas boas ou ruins. No caso aqui, quando é algo bom, ele está falando de algo bom. Ele está falando de virtudes, ele está falando de santidade, ele está falando de um comportamento que agrade ao Senhor. E essas pessoas vão receber isso de volta. E isso por meio daquilo que se fala. Como é bom estar próximo de pessoas que nos encorajam, que olhem para nós e vejam coisas que nós não vemos. E até mesmo no caso de sermos corrigidos, quantas vezes nós lemos aqui, no próprio começo do capítulo fala sobre isso: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Os frutos que se tem de uma exortação, de uma demonstração, de uma instrução. E essas coisas sempre retornam para nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Às vezes a gente escuta essas coisas por meio de provérbios populares, mas o fundamento de muitos desses provérbios é a verdade da palavra do Senhor. E por quê? Porque o Senhor está dizendo que a sua justiça é aplicada nesse mundo, não de forma cabal. Esse mundo, por causa do pecado, é corrompido. Esse mundo, por causa do pecado, jaz no maligno, mas o Senhor ainda é Senhor desse mundo. E é interessante que em meio às maldições da queda, o Senhor coloca bênçãos, que foi o que nós vimos na última exposição. Pelo suor do teu rosto comerás o teu pão. E aí você olha para uma perspectiva, só a perspectiva da maldição, mas a bênção está ali também, a misericórdia de Deus está ali também. Por quê? Porque Ele vai trabalhar e o Senhor vai abençoar. Mas agora Ele vai ter que trabalhar mais do que o necessário, que Ele trabalharia antes da queda. Porque a terra vai produzir cardos e abrolhos, mas o Senhor não vai deixar de dar o seu pão no tempo devido. É a bondade e a misericórdia de Deus no meio do seu juízo. O Senhor é bondoso. Às vezes a gente não entende por que fulano de tal faz isso, está vivo ainda. Por que essas coisas acontecem? E a gente queria que se nós fôssemos Deus, que pegasse uma espada e cortasse logo a cabeça. Mas por mais que Deus abomine a maldade, abomine os atos maus dos homens, até mesmo para esses, Ele é misericordioso. Mas Ele vai dar no tempo devido o salário das suas obras. Como diz ali no texto de Gênesis, acho que é capítulo 15, porque a medida do pecado deles ainda não chegou ao limite. É o meu limite, Deus falando. Quer dizer, Deus é misericordioso até nesse ponto. De não trazer repentinamente o juízo, apesar de ser merecido. E dar tempo para que o homem se arrependa de seu pecado. Olha que Brudson Otto que vai falar sobre esse texto. Ele vai dizer assim:
À medida que a natureza interior desse indivíduo produz bons frutos, que alimentam outros, o bem se volta para ele e o alimenta, produzindo vida dentro dele. E esse texto literalmente poderia ser traduzido assim: do fruto de sua boca uma pessoa se farta de coisas boas, e os atos da mão de um indivíduo voltam para ele. Percebam essa ligação aí daquilo que ele fala com as suas ações. O que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. O que temos aqui é a justa retribuição dada pela providência divina. Mãos representam aqui, atos eticamente relevantes, e o seu paralelo aí seriam coisas boas, demonstrando aí ações favoráveis. Abre Isaías capítulo 30, verso 10, capítulo 3, desculpa, verso 10 e 11. Dizei aos justos que bens lhe irá, porque comerão do fruto das suas mãos. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que suas próprias mãos fizerem. E é interessante porque aí o provérbio vai ligar o modo de falar de uma pessoa reta com aquilo que é produzido por suas mãos. E essas coisas estão muito ligadas. Aquilo que nós fazemos representa o nosso pensamento, e representa aquilo que nós falamos, representa o nosso pensamento, e vai representar as nossas obras. Tanto que muitas vezes somos criticados por falar uma coisa e fazer outra. Por quê? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Aquilo que falamos com as nossas obras, o nosso discurso com as nossas ações. E é isso que o escritor de Provérbios está ligando aqui. E quando ele faz menção a coisas boas, o bem, ele sugere que a expressão as mãos do indivíduo seria uma metáfora, uma metonímia para os atos descritos nos versos de 9 a 11 e dos versos 24 e 27. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Percebam que essas coisas boas estão relacionadas àquilo que o indivíduo faz. E no verso 24, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. E 27, o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Ele está juntando tudo aquilo que ele falou em atos e palavras e ações nesse verso. E ele está dizendo que essas coisas que são feitas por aqueles que são retos, aqueles que são justos, aqueles que andam no caminho do Senhor, essas coisas vão voltar para Ele. Eles serão recompensados. E a primeira coisa que nos chega à nossa mente são os galardões que nós vamos receber nos céus. Eu ainda nunca estudei sobre isso de uma forma mais aprofundada, mas há vamos dizer assim, uma coisa de mistério aí. O que seriam esses galardões? A palavra de Deus fala sobre isso. E é interessante porque nós vamos receber, aqui é o mesmo contexto, nós vamos receber uma coisa que Deus fez em nós. Porque é pela graça e pela misericórdia dele. Quando ele diz assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, aí ele diz, sabendo que é ele quem opera, tanto querer como realizar. Ou seja, ele está operando nas nossas vidas, mas nós produzimos frutos, e nós vamos ganhar prêmios por causa disso. Isso não tem lógica. Nós vamos receber essas coisas pelos méritos de Cristo. E o Senhor está dizendo, essas coisas vão voltar para nós. O Senhor vai nos retribuir, segundo a sua boa vontade, conforme as nossas obras. E aí esse provérbio afirma o ensino sapiencial, segundo o qual os atos e as consequências são inseparáveis.
Abra Hebreus capítulo 2, verso 2. Eu acho que se as pessoas tivessem essa noção, os ímpios tivessem essa noção, eles não agiriam como agem. A impunidade existe porque não existe o quê? O castigo, a punição. O nosso país é o país da impunidade. Por quê? Porque não existe justiça. A justiça é distorcida. E desculpem os advogados da nossa igreja. Mas essa é uma grande realidade. Não existe justiça. Não existe justiça. A justiça, a lei, é extremamente argumentativa. Aquele que argumenta melhor ganha. Mas não é só aqui no Brasil, não. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O direito é subjetivo, por mais que digam que não, mas é. E sabe por que o direito é subjetivo? Porque eles não creem em Deus, nem tem como fundamento, por mais que possam dizer que sim, a lei de Deus. E quando você não tem Deus, quando você não acredita em Deus, quando você é um ateu praticante, não estou dizendo que o ateu praticante é aquele ateu que diz que acredita em Deus, que é religioso, seja ele tem a sua religião, qual é? Mas na prática ele vive como se não tivesse Deus. Eles não entendem, não creem na justiça. Porque se crescem na justiça divina, que não é uma justiça, vamos dizer assim, visível muitas vezes aos olhos de todos, eles jamais fariam o que fazem. Mas é porque não creem nisso. Eles não creem em Deus, então eles não creem em retribuição. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, verso 2. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Se você olhar do Gênesis ao Apocalipse, principalmente depois da queda, começando pela queda, você vai ver que isso é uma grande verdade. E que por mais que você não tenha visto, a Escritura está mostrando para você que é assim que funciona nesse mundo. Às vezes nós não conseguimos relacionar, mas muitas vezes as pessoas morrem por causa do seu pecado. Mas morre gente todo dia, né? Que quem vive morre. Não é isso? E muitos morrem por causa do pecado original, porque chegou o seu tempo. Não necessariamente por um pecado específico cometido, ou por uma vida de pecado. Mas como consequência do pecado original, todos morrem. Mas muitos adoecem por causa de pecado. E por ser algo ordinário, que todo mundo adoece por causa do pecado original, às vezes nós não temos olhos para perceber que aquela doença, que aquele mal, que aquele infortúnio é fruto de pecado. Porque essas coisas também podem ser fruto da graça de Deus. Todas essas coisas podem também ser fruto da graça de Deus. A morte, infortúnios, por causa do Evangelho. Mas entendam que a Escritura está dizendo que o homem, ele recebe juízo da parte de Deus. Nesse mundo ainda. Só que esse juízo não é cabal. Muitas vezes. E ele é até deixado na sua mornidão, para não perceber que está indo para a destruição eterna. Olha o que Mateus capítulo 16, verso 27 vai dizer com relação ao final de todas as coisas. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá
a cada um conforme as suas obras. É para isso que as coisas estão caminhando. E juízos temporais estão sendo aplicados por Deus. E se você fosse olhar a situação, nenhum de nós sobreviveria, porque todos nós, até mesmo nós crentes, merecemos esse juízo. Somos culpados diante de Deus. Não escaparia ninguém se não fosse a graça dele. E por melhor que você seja, quando você comete um pecado que traz vergonha pública, traz conhecimento público, o privado também, mas é uma coisa entre você e Deus. Se você fosse colocar na balança, o que pesaria mais aos nossos olhos? O pecado de uma pessoa que desconhece o Senhor e vive na iniquidade, ou o pecado de alguém que conhece o Senhor e anda com Ele? O que pesa mais? O que pesaria mais? Davi, em um dos seus salmos, ele diz que por causa da sua iniquidade, os inimigos do Senhor iriam prevalecer contra ele. Porque geralmente é assim, né? Ao crente, ao reformado. Aí quando falam assim, parece que não entendem como é a natureza humana. Porque independente do estágio em que você esteja com relação à sua vida cristã, você é pecador. E você pode pecar de tal forma que envergonhe completamente o Senhor. E aí os olhos se voltam para quem? Nunca para nós, simplesmente. Geralmente, é filho de alguém, é da igreja tal, é da denominação tal. Não é assim? Geralmente é assim. Geralmente é assim. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. As boas obras serão abundantemente recompensadas. O que as mãos do homem fizerem por meio de todo o seu trabalho e esforço por amor, tudo que ele fez para a glória de Deus, para o bem da sua geração, isso ele receberá. Ele colherá o que semeou. Ou isto poderá ser interpretado como a regra geral da justiça. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Abra Romanos capítulo 2, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Mais uma vez. Quando você olha o verso 5, você percebe que ele está falando do dia do juízo. Quando ele diz assim, mas segundo a dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Então a ideia é de alguém que está pecando, está vivendo em pecado, e cada dia mais aumenta no seu pecado. Não é isso? Acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele está falando do juízo final, mas essa é uma realidade do homem nesse mundo. Abra Jó capítulo 34, verso 11. Não se espera até o dia final para Deus exercer um juízo, mesmo que temporal, na vida de um homem, ou de uma nação, ou de uma situação. Por quê? Porque a impiedade pode permanecer, mas ela jamais vai triunfar. Até mesmo nesse mundo. Olha o que diz Jó capítulo 34, 11. Pois retribui ao homem segundo as suas obras,
e faz com que cada um toque segundo o seu caminho. Abra Salmo 28, verso 4. Perceba que nesses salmos que eu vou mostrar, você vê Davi clamando ao Senhor por essa justiça e por essa retribuição. Porque se ele clama por essa retribuição, primeiro, esse deve ser também o nosso clamor, quando estivermos passando pela situação que o salmista passa. E segundo, porque ele reconhece que o Senhor julga. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Abra o Salmo 62, verso 12. E aqui você tem um caráter positivo, né? E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Percebam que essa é uma realidade presente e uma realidade futura. Provérbios capítulo 24, verso 12. Muitas vezes essas coisas não acontecem porque nós não pedimos. Muitas vezes o juízo demora a ser aplicado porque a igreja não está clamando por isso. Porque a igreja não está pedindo por isso. Para que a justiça de Deus seja feita. E por mais que nós não esperemos a conclusão de todas as coisas, nesse mundo, o Senhor sempre livra os seus. E só quando há um propósito específico na vida de cada um da sua igreja, é que essas coisas permanecem na vida do seu povo. Olha o que diz Provérbios 24, 12. Se disserem, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? É a certeza de que essas coisas vão acontecer. Abra 2 Timóteo capítulo 4, verso 14. 2 Timóteo 4,14. Diz assim: Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. É interessante que Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, capítulo 12 de Romanos: verso 17: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de Deus. Você vai ver lá, em algumas notas de rodapé, você vai ver na sua Bíblia, quando ele tem um númerozinho, um asterisco, não sei, lá embaixo, ele está assim: a ira de Deus. Dai lugar à ira de Deus. Ele chama, vocês não têm que se vingar. A atitude de vocês, quando alguém fizer algum mal contra vocês, não é vingança. Entrega isso na mão daquele que é juiz sobre todas as coisas. Como Paulo diz aqui, causou-me muitos males. O Senhor vai dar a paga. E aí ele assim: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei do Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. Se tiver fome, se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça desse homem. Aí ele diz: não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. É o Senhor quem vai retribuir. Ele é o Senhor de todas as coisas. A nós cabe agir como filhos dele, como servos dele.
e o Senhor vai julgar. Por isso Paulo diz isso, reconhece o mal que esse homem fez para ele, mas ele diz assim: eu não vou fazer nada. O Senhor vai dar a paga sobre ele. Abra Apocalipse capítulo 20, verso 13. E por que Paulo fala assim? Porque ele sabe da justiça divina. Ele reconhece essa justiça. E quando nós reconhecemos essas coisas na nossa vida e no mundo, a nossa atitude, o nosso comportamento com relação a tudo que nós vivenciamos tem que ser diferente. Completamente diferente. Porque nós temos essa certeza. E é muito interessante porque a Bíblia abre a nossa mente e os nossos olhos para determinadas realidades que às vezes nós não vemos quando não conhecemos a palavra de Deus. Veja o caso de Abacuque: Senhor, até quando? E Abacuque não estava vendo o que Deus estava fazendo. Em meio à podridão do seu povo, o juízo, e iria trazer mais juízo sobre si. É como se Deus estivesse alheio e os homens estivessem fazendo as coisas por si mesmos. Não! Romanos capítulo 1 e o capítulo 2, e especificamente o capítulo 1, vai dizer que quando o homem entra numa rota de pecado, intermitente, é Deus agindo, julgando o homem, para que ele cada dia se distancie mais do Senhor e esteja acumulando, como nós acabamos de ler aqui, mais juízo sobre si. Olha que Apocalipse capítulo 20, verso 13 vai dizer: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Esse é o padrão desse mundo, é o padrão divino, e ele não muda. Ele não muda. Nós já vimos isso em Provérbios várias vezes, a palavra de Deus dizendo, não só em Provérbios, mas porque nós estamos estudando o livro de Provérbios, que o Senhor julga os homens e que Ele traz a paga sobre os seus pecados. E o que é pior, muitas vezes esses homens, eles não reconhecem isso. Não reconhecem. E continuam vivendo a sua vida debaixo desse juízo. Debaixo dessa opressão, debaixo dessa pressão. Debaixo da mão pesada de Deus. A gente olha ali, aí ele está na praia, aí está lá desfrutando dos bens, da família. Na realidade, tudo aquilo ali é uma fantasia, é uma mentira. Mas é a única coisa que ele tem. Mas o juízo, a espada de Deus está sobre a sua cabeça. E aí você percebe que os parâmetros dessa unidade, aqui do capítulo 12, mostra que é o Senhor quem sustenta essa ligação entre ato e consequência. Abra Provérbios capítulo 12, verso 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios ele condena. Olha o verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O conceito ético e religioso de que o Senhor retribui ao agente seus atos éticos favoráveis é expresso também pelo provérbio lá de capítulo 19, verso 17. Da mesma forma que esse princípio está aqui, está lá: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício, em uma linguagem mais
objetiva seria: o Senhor empresta aquele que ajuda os pobres e lhe recompensa o ato. É o que você vulgarmente diz por aí: quem dá aos pobres empresta a Deus. E o que fica subentendido aí? Que Deus sempre paga aquilo que deve. É a justiça retributiva divina. E aí você percebe que o menor dos exercícios de amor será recompensado abundantemente e eternamente por aquele que vê e sabe todas as coisas. Não é assim conosco? Não é assim com o ser humano? Quando alguém faz alguma coisa boa, eu não vou dizer nem para você, mas para alguém que você ama, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, está distante, você não pode ajudar, aí alguém vai e ajuda. A gratidão que você tem no coração é sem precedente. E o que aquela pessoa pedir para você, ou pensar, você vai querer fazer. Por quê? Porque é um sentimento de gratidão no seu coração, porque ele acolheu aquele que você ama. E você acha que Deus é diferente disso? Ou que na realidade isso é um sentimento que nós temos, que ganhamos, recebemos do Senhor? Esse tipo de coisa não vem de você, vem daquele que o criou. São atributos que nos foram comunicados. A sua bondade, a sua sensibilidade, a compaixão, aquilo que você tem de melhor, não tem origem em você. E a queda mostrou isso claramente. É a graça de Deus na sua vida. E até mesmo na vida dos ímpios, né? Revestindo essas pessoas, nós, dessas coisas. Certo comentarista diz que este provérbio encontra sua confirmação conclusiva, ou seja, total, no julgamento final. Exposta também lá em Mateus capítulo 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Eu gostaria de terminar por aqui dizendo o seguinte: qual é o propósito de tudo isso? O propósito disso é ficar falando aqui, dizendo essas coisas, e também, mas muito mais, que é o propósito do livro de Provérbios. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, guarda isso no seu coração. Tenha essas palavras na sua boca. Siga esse caminho. É isso que o livro de Provérbios está dizendo, é isso que o Evangelho diz, é isso que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Ele a transforma e ele mostra o caminho. É esse caminho que você tem que andar, e a partir daí você vai nessa direção. Eu rejeito isso e agora vou nessa direção, porque esse é um caminho de paz, esse é um caminho que me agrada, e pode ser um caminho de sofrimento, de cruz, mas é o melhor caminho, porque é o caminho do Senhor. E quais as consequências disso? É que no final desse caminho você terá uma porta aberta, e essa porta se chama eternidade. E não existe outro caminho que dê nesse final. É somente esse caminho. E é esse caminho que nós devemos andar. O livro de Provérbios vai mostrar muitas vezes que o filho, ele trilhou um outro caminho. E aí ele teve a necessidade de ser empurrado para retornar a esse caminho. Porque é esse o único caminho que nos leva a Deus. E que caminho é esse? Como esse caminho se chama? Cristo.
Cristo. Quando estamos em Cristo, nós estamos no caminho da vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. E nós entendemos, ó Pai, que só podemos andar, Senhor Deus, nesse caminho se Cristo estiver em nós. Se formos, ó Senhor Deus, alcançados, ou se formos alcançados por Cristo, se Ele é a nossa vida e também será a nossa morte, se Ele é o Senhor das nossas ações e o Deus da nossa salvação. Por isso, Pai, queremos clamar nesse momento agora, Pai, para aqueles que ainda não escolheram esse caminho, que não estão trilhando esse caminho, independente de serem professos ou não, mas que tenham trilhado caminhos diferentes, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós. Que o Senhor tenha misericórdia destes, ó Pai, para que o caminho deles seja o caminho do Senhor. Para que eles possam ter, ó Pai, em seus corações, ó Pai, em sua alma, a marca de Cristo sobre eles. E que nós também, Senhor Deus, não sejamos levados, como muitas vezes somos levados e tentados, a sair desse caminho, a procurar um atalho que vai nos levar não para a eternidade, mas para a destruição. Como aquela metáfora da história do peregrino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e como pastor, como diz o Salmo 23, esteja proporcionando a nós um caminho de justiça, um caminho de fidelidade, um caminho de santidade que nos leve à habitação eterna. Fica, Senhor, com o Teu povo, Pai, e nos faz entender que a nossa confissão de fé, ela representa a nossa vida. Não é só o entendimento da verdade, mas é o viver por meio dessa verdade. Em nome de Jesus. Amém.